Bem-vindo a mais um vídeo. Então vamos para a nossa técnica da pátina, né? Aqui, gente, eu estou utilizando uma peça da Arte Madeira Joinville, que no caso é essa aqui da coleção Garden, tá? Foi uma coleção que eu pintei para Mega Artesanal de 2019. É uma floreira e ela fica super fofinha, sabe? Dá para você usar como um porta-chaves, para deixar só mesmo como enfeite, ela é bem bacana. Eu coloquei aqui só para vocês verem que tem bastante pecinha, tá? Para encaixar, mas nós vamos fazer este efeito aqui nessa parte do fundo, tá? Então, deixa eu tirar aqui. Bom, então aqui está a peça, tá? Essa peça, ela é uma peça em MDF. Eu passei um verniz acrílico, tá? Eu passei esse aqui mesmo, o brilhante, não sou de usar brilhante. Mas como foi só para fazer esse fundo, eu usei o brilhante mesmo, porque eu não tinha um fosco aqui, o meu acabou. Então, pode passar o fosco de preferência, tá? Então, eu passei 2 demãos aqui, tá? Sequei, lixei, tá? Com uma lixinha fina. Aí ela ficou bem lisinha, tá? Ficou fininha pra gente poder fazer esse efeito aqui em cima, pra ficar bem legal, ok? Nós vamos utilizar essa esponjinha novamente, que é aquela esponja de cozinha. Lembra do vídeo anterior, que foi do efeito madeira? É o mesmo princípio. Só que nós, ao invés de utilizarmos, como se diz, o betume, nós vamos utilizar tinta mesmo, tá? O que vai produzir um efeito pátina e não um efeito madeira apenas, né? Vai ficar mais pátina. Bom, aqui eu não passei um fundo, nós vamos utilizar o fundo mesmo da madeira, porque eu quero que ela fique um estilo bem assim, envelhecido mesmo, bem rústico, tá? Então nós vamos fazer com esse. Nós vamos utilizar essa tinta cinza da Acrylex para fazer esse fundo, que no caso é este efeito aqui, tá bom? Então nós vamos utilizar o cinza e o branco, certo? Vou colocar um pouquinho aqui, tá? A minha esponjinha, lembrando, tá hidratada, tá? Ela tá vendo, molhadinha, não tá encharcada, viu, gente? Porque encharcada ela não fica boa. Então, prestem bem atenção nesse detalhe. Como essa peça é uma peça maior do que as outras, a tendência da esponja ficar seca é mais rápido. Então, o que a gente faz? Usa um borrifador aqui para ela poder esticar essa água dela na peça toda. Lembra que eu falei? Pega a esponjinha aqui, ó, e deixa ela meio que dobradinha, fazendo como se fosse uma trouxinha, tá? Você vai ver que o efeito é melhor quando ela fica assim. Coloco aqui, tá? Nesse caso, como a nossa peça é maior, então você pode colocar mais tinta, porque senão ela não vai correr, né, da forma que precisa, certo? Então eu começo, gente, de lá pra cá, eu vou pôr assim por causa do vídeo, né? Eu fico virando a peça toda, mas realmente por efeito do vídeo dá um pouco de trabalhinho e fica ruim o ângulo aqui. Então eu vou fazer dessa forma, mas você pode ficar na liberdade, tá? Virar do jeito que você quiser, fica melhor, ok? Então eu vou passar, só que aí, ó, preste atenção nisso, tá vendo? Ela tem que ficar com essas falhas, que essa é justamente a graça do negócio, deixar as falhas aqui, tá? Procure deixar os riscos retos, não fazendo um leque, assim, um para-brisa, né? Deixa ele mais retinho, tá? Tá vendo que a madeira aqui, ela tem umas pontinhas, o que ocasiona um efeito, né? Ó, com leveza, não apertem, porque senão vai sair a tinta inteirinha aqui, ela vai cobrir tudo, tá? Ó, se eu vir com a esponja assim, tá vendo que ela sai mais larga? Então, você pode vir de lado justamente para ela fazer uns riscos mais finos. Se eu quiser cobrir mais, eu venho com ela assim. Se eu quiser cobrir menos, venho com ela de lado, tá bom? Vou pôr mais aqui porque acabou, né, minha gente? O negócio aqui.
Parece pequenininho, mas ele é grandinho. Bom, vamos lá. Ó. Então eu passo aqui, vou e volto, ó. A esponja, gente, ela quase nem toca na peça, de tão leve que fica, tá? Que é justamente para sair com essas falhas, ó. Tá vendo? Eu venho puxando e esse que vai produzindo o efeito nela, né? Na peça, ó. Se eu vir com ela inteira, né? Se eu apertar, ela vai tampar aqui o que eu tô querendo que apareça um pouco, ó. Ó. Posso vir com os filetes maiores depois disso, que ela própria já vai meio que secando, né? Tá? Aí o que eu faço? Dou uma secada. Uma secada e volto com o meu cinza novamente aqui, ó. Só que não é pra... Continua a mesma proposta, sem querer cobrir, tá? Eu só quero uns riscos mais largos aqui em cima, ó. É só para deixar mais marcante aqui, tá? Mas continua a proposta do fundo mais aberto aqui, tá? Nós vamos acrescentar um pouquinho desse tom aqui também, o grafite, tá? Vou colocar na mesma paletinha. E vou fazer com a esponja mesmo, tá? Para ele dar, tá vendo? Meio que mistura mesmo as cores, não muito, tá? Ele tem que predominar um pouquinho do escuro, ó. E venho fazendo mais nas pontinhas, das pontas para dentro, ó. Tá vendo? E, gente, sem fazer aquele negócio muito certinho, porque senão fica tudo assim, ó, puxadinho, não fica bacana, tá? Então, procura mesmo, ó, dar uns efeitos nele, tá? Esse aqui, gente, é assim. Ai, Fabiana, eu errei. Passa de novo, seca, passa mais, passa... Ah, mas aí o fundo, que esse fundo era na madeira crua. Você passa um tom semelhante que tava no fundo aqui, uma cor, e vem fazendo, ou faz com outra. Não tem que ser necessariamente só do jeito que tá aqui, tá? Ó. Então, dei essas puxadinhas aqui, certo? Ó. Já vai dando um efeito super bacana. Olha que legal. Agora nós vamos entrar com branco. Então, eu vou lavar a minha esponja. Se você tiver outra, você troca, ok? Eu vou, pra gente passar o branquinho. E aqui também, a gente pode passar... Eu vou passar porque eu não tinha passado antes, tá? Vamos fazer este efeito também. Só lembrando que quando você lava a esponja, ela fica bem molhada. Então, eu coloquei num paninho desse aqui, da Duramax, era um que tava usadinho, esse tá sujo, mas ele tá mas não tá saindo tinta. E tô tirando o excesso, tá? Então agora ela tá bem assim, como é que fala? Hidratada, sem ficar encharcada, tá? Agora nós vamos utilizar o branco para fazer o restante dos efeitos, tá? Mesma coisa, lembra? O branco, gente, ele serve meio que pra dar assim uma temperada no negócio, sabe? Ele abre mais, né, a cor aqui, certo? Aqui eu tô passando mais porque eu quero ele mais claro. Ó, tá? Esse efeito, vou pôr assim para vocês poderem ver, ó. Ficou um efeito, ele ficou bem assim,
bem pátina mesmo, né? Se você quiser clarear mais, pode também, tá? Pode passar um pouco mais de cinza e vir com o branco, que ele dá uma soltada, tá? Agora eu vou dividir aqui dentro, que aqui vai uma pintura, não uma pintura, mas vai uma tinta, né? Que a gente fala, uma tinta chapada, vou fazer um detalhe aqui atrás. Então, por isso eu vou dividir, tá? Coloquei mais ou menos onde eu quero. Acertei aqui, certinho, né? Onde eu vou colocar. E vou fazer essa divisória aqui, ó. Fazer essa divisão aqui, tá? Ó, vai ficar riscado e eu vou pintar aqui dentro. Aí, ó, com o rolinho, tá? Eu vou passar a tinta. Essa tinta que eu tô usando aqui, gente, é da Coral. Ela chama Saudade da Infância, tá? É um tom de rosa bem clarinho. Mas se você não tiver, pode usar qualquer outro tom. Você não vai mandar fazer uma tinta, essa eu já tinha aqui. Só para isso, pode usar um tom de rosa bem clarinho, tá? Quase que meio salmão, assim, um salmãozinho também dá, tá? Pode estar usando aqui, ok? Tom de pele, mas bem clarinho mesmo. Aí eu passei aqui. Gente, eu não apertei a fita, porque geralmente eu passo aqui uma lixa em volta, tá vendo? Pra não vazar essa tinta aqui de dentro, né? Que eu tô chapando. Só que como nós vamos colocar essa moldurinha aqui em cima, então não tem essa necessidade de ficar passando a lixa aqui, tá? Então agora eu vou tirar, tá? A fita crepe. E nós vamos colocar um stencil aqui. Aqui. Eu vou colocar aqui, lembra? O pincel na água. Tiro o excesso, limpo bem aqui. Seco bem, tá? Não é assim, viu, gente? É secando mesmo o pincel. Aperta as cerdas assim, ó. Esse aqui é um pincel pituá, é um pincel de cerdas naturais, tá? Pra gente fazer esse efeito do stencil, ok? Eu vou passar aqui o tomzinho de cinza, tá? Novamente. Só que eu vou colocar dando uma misturada nele, ó, tá? Esse com um pouco do branco aqui, ó. Deixar ele um pouco mais claro. Então, eu tiro o excesso aqui, tá? Aliás, é o seguinte, falei pra vocês não fazer cinza, mas não fazer cinza. Eu achei que ia ficar muita cor, assim, muito próxima, sabe? Parecida. Então, nós vamos passar essa tinta aqui, que é a ferro, ó. Essa minha tá toda bagunçada. É da Metal, tá? É da True Colors Metal. Então, nós vamos passar aqui, ó. Dando de movimento circular, tá? Assista os outros vídeos que tem explicando essa aplicação do stencil, ok? Vale a pena. Acho que é acho que foi o terceiro vídeo, se não me engano, que eu falei.
sei qual foi. Acho que vocês vão ter que assistir todos. Lembra de fazer os movimentos circulares, tá? Cuidado para não pegar excesso de tinta, porque senão acaba vazando. Sempre dá uma olhadinha para ver como que tá ficando, se não borrou, tá? Se não estourou. Aí vai ficar aqui essa parte, certo? E vai entrar essa outra aqui. A casinha, ela vai ficar aqui. Isso é interessante, certo? Bom, agora nós vamos fazer a letrinha, tá? Eu coloquei ela aqui numa fita crepe, tá vendo? Ó, viradinha pro lado de cima e essas duas prendendo ela aqui, ok? Nós vamos passar esse mesmo tom do ferro, só que dessa vez nós não vamos usar com rolinho. Nós vamos fazer diretamente, tá? Com o pincel Pituá, passando aqui na letra, ok? É uma maneira também que dá para você fazer, quando você não quiser passar rolinho, pode passar também com o pincel Pituá, ok? Fica bom também, tá? Por isso que daí no caso é bom segurar ele aqui, prender, para ele não ficar correndo, certo? Só que nós vamos fazer aqui um efeito degradê. De que jeito? Nós vamos pegar aquele tom, que é esse daqui, o grafite, tá? Já tem até um pouco aqui na minha paletinha. Eu não vou limpar o pincel, tá? Ficar tirando a cor, não. Posso utilizar, aproveitar o que tá aqui mesmo. E aí eu vou passar só nessa parte de baixo, com o pincel Pituá, ó. Vendo como que ele já forma um efeito degradê, ó? Fica bem bacana. Dá pra você usar em várias letrinhas, fica super legal, ó. Legalzinho, tá? Agora aqui nessa casinha, eu vou tirar bem o excesso daquela tinta que eu peguei, né? O tom de ferro. Vou pegar o pincel assim, ó, e vou passar nos cantinhos dela, ó, como se ela fosse um envelhecido mesmo, tá? Um pouquinho aqui nesse meio, ó. Um pouquinho aqui. Aí eu posso virar ela de cabeça para baixo, ó. Passa um pouquinho aqui, tá? Ó. Mas é pouco, gente. É só pra dizer que eu passei aqui, tá? O coraçãozinho, a borboleta, mesma coisa. Ó. Mesma coisa, eu posso dar esse efeito envelhecido, tá? Aí o meio aqui eu posso colocar um pouquinho mais, né? Deixar como se fosse o corpinho da borboletinha, ó, tá? E o coraçãozinho também. Esse coração, eu vou carimbar ele aqui, tá? Pra ficar bem legal. Nós vamos colocar um carimbinho nele, certo? Esse meu, gente, tá até com um pouco embaixo, assim, de o carimbo aparecendo, porque eu fui passar, passei uma cor, aí no fim não gostei, eu vou passar novamente o outro tom. Ó, pra fazer o carimbo, gente, é o seguinte, eu vou pegar... Esse é um detalhe importante, tá? Eu vou carimbar, vou, né, pôr o carimbinho aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar um pincel de cerdas macias, tá? Bem macio mesmo. Nesse caso, não dá para ser um pincel de cerda dura,
tá? Por que que aqui eu não posso colocar um pincel, por exemplo, passar com esse pincel? Se é um pincel que a gente chama pincel chato, que tem essa beirinha assim, né? Porque isso aqui, gente, ele é cerdas naturais, então ela é mais durinha, ela é mais firme. Quando você for passar aqui a tinta, ela vai ficar cheio de risquinho. Quando você for vir com o carimbo, você vai colocar aqui, ele vai entrar mais aqui, menos aqui, mais aqui, menos aqui. Quando eu for passar isso para minha peça, ele vai borrar, tá? Então, por isso é importante, eu vou passar assim, olha, eu vou deixar bem esticadinho. Olha só, ele chega a ficar fininho na minha bandeja, ó. Tá vendo? Ó? Bem fininho, sem excesso, ó. Tá? Aí eu vou vir com o carimbo aqui, ó. Assim. Não precisa apertar muito, ó. Tá vendo? E coloco aqui. Também, gente, não precisa esmagar o carimbo aqui, tá? Tem gente que aperta o negócio que, meu Deus, não tem essa necessidade, não, tá? Ó. Ele vai ficar assim, fininho, tá vendo? Fica bem delicadinho, certo? Então, é uma técnica bem bacana de fazer. Não precisa muito... não precisa de muita história, né? E aí, aqui eu continuo e venho fazendo. Lembra que eu fiz com a casinha e a borboletinha? Então, a gente continua fazendo aqui, ó. E assim já tá envelhecido aqui, tá? E aqui tem que passar depois a tinta. Sempre, ó, gente, sempre esses cantinhos tem que pintar, tá? Quando é um recorte assim. Eu sempre utilizo a tinta sépia, porque ela é bem próxima da cor. Então, quando eu passar aqui, ó, tá vendo, ó? Os detalhezinhos, ela fica coberto aqui. Por isso é importante passar o mesmo tom. O preto fica muito pesado, tá? Pode passar sépia ou aquela outra, um black grape, que o pessoal às vezes costuma passar, tá? Bom, chegamos ao final, então, da nossa pintura. Aqui, né? Agora nós vamos montar as peças. Só lembrando, gente, o seguinte. Pintou a peça, enverniza antes de colar. Se você for passar o verniz spray, você pode montar tudo e depois vir com verniz. Se você for passar um verniz acrílico, você tem que passar peça por peça, ok? Passe peça por peça e aí sim você vem montando tudo aqui, tá bom? Só que nós vamos fazer aqui um efeito degradê. De que jeito? Nós vamos pegar aquele tom que é esse daqui, o grafite, tá? Já tem até um pouco aqui na minha paletinha. Eu não vou limpar o pincel, tá? Ficar tirando a cor, não. Eu posso utilizar, aproveitar o que tá aqui mesmo. E aí eu vou passar só nessa parte de baixo, com o pincel pitual. Tá vendo como que ele já forma um efeito degradê, ó? Fica bem bacana. Dá pra você usar em várias letrinhas, fica super legal, ó. Legalzinho, tá? Agora aqui nessa casinha, eu vou tirar bem o excesso daquela tinta que eu peguei, né, o tom de ferro. Vou pegar o pincel assim, ó, e vou passar nos cantinhos dela, ó, como se ela fosse um envelhecido mesmo, tá? Um pouquinho aqui nesse meio, ó. Um pouquinho aqui. Aí eu posso virar ela de cabeça para baixo, ó, passa um pouquinho aqui, tá? Mas é pouco, gente, é só
para dizer que eu passei aqui, tá? O coraçãozinho, a borboleta, mesma coisa. Ó. Mesma coisa, eu posso dar esse efeito envelhecido, tá? Aí o meio aqui eu posso colocar um pouquinho mais, né? Deixar como se fosse o corpinho da borboletinha, ó, tá? E o coraçãozinho também. Esse coração, eu vou carimbar ele aqui, tá? Pra ficar bem legal. Um carimbinho nele. Nós vamos... deixa eu ver se... Nós vamos colocar um carimbinho nele, certo? Esse meu, gente, tá até com um pouco embaixo, assim, o carimbo aparecendo, porque eu fui passar, passei uma cor, aí no fim não gostei, eu vou passar novamente o outro tom. Ó, pra fazer o carimbo, gente, é o seguinte, eu vou pegar, esse é um detalhe importante, tá? Ó, eu vou carimbar, vou, né, pôr o carimbinho aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar um pincel de cerdas macias, tá? Bem macio mesmo. Nesse caso, não dá para ser um pincel de cerda dura, tá? Por que aqui eu não posso colocar um pincel, por exemplo, passar com esse pincel? Se é um pincel que a gente chama pincel chato, que tem essa beirinha assim, né? Porque isso aqui, gente, é cerdas naturais, então ela é mais durinha, ela é mais firme. Quando você for passar aqui a tinta, ela vai ficar cheia de risquinho. Quando você for vir com o carimbo, você vai colocar aqui, ele vai entrar mais aqui, menos aqui, mais aqui, menos aqui. Quando eu for passar isso para minha peça, ele vai borrar, tá? Então, por isso é importante, eu vou passar assim, olha, eu vou deixar bem esticadinho, olha só, ele chega a ficar fininho na minha bandeja, ó, tá vendo? Ó, bem fininho, sem excesso, ó, tá? Aí, eu vou vir com o carimbo aqui, ó, assim, não precisa apertar muito, ó, tá vendo? E coloco aqui. Também, gente, não precisa esmagar o carimbo aqui, tá? Que tem gente que aperta o negócio que, meu Deus, não tem essa necessidade, não, tá? Ó, ele vai ficar assim, fininho, tá vendo? Fica bem delicadinho, certo? Então, é uma técnica bem bacana de fazer. Não precisa muito... não precisa de muita história, né? E aí, aqui eu continuo e venho fazendo. Lembra que eu fiz com a casinha e a borboletinha? Então, a gente continua fazendo aqui, ó. E assim já tá envelhecido aqui, tá? E aqui tem que passar depois a tinta. Sempre, ó, gente, sempre esses cantinhos tem que pintar, tá? Quando é um recorte assim. Eu sempre utilizo a tinta sépia, porque ela é bem próxima da cor. Então, quando eu passar aqui, ó, tá vendo, ó? Os detalhezinhos, ela fica coberta aqui. Por isso é importante passar o mesmo tom. O preto fica muito pesado, tá? Pode passar sépia ou aquela outra, um black grape, que o pessoal às vezes costuma passar, tá? Bom, chegamos ao final, então, da nossa pintura. Aqui, né? Agora nós vamos montar as peças. Só lembrando, gente, o seguinte. Pintou a peça, enverniza antes de colar. Se você for passar o verniz spray, você pode montar tudo e depois vir com verniz.
Se você for passar um verniz acrílico, você tem que passar peça por peça, ok? Passe peça por peça e aí sim você vem montando tudo aqui, tá bom? Ah, gente, só lembrando, eu vou passar um pouquinho daquela tinta ferro nessas entradinhas aqui para ele dar mais profundidade. Posso vir com o próprio stencil, que eu vou aproveitar só essa ponta aqui, ó, tá vendo? Não vou, no caso, utilizar, não é para pintura, tá? Ó, tá vendo que tem a divisãozinha das madeirinhas? É legal fazer essas entradinhas, fica bem bacana na peça. Se eu não tiver um stencil, bota uma fita crepe, tá? Que ajuda também. Aí aqui nas beirinhas pode fazer também, tá? Aqui eu não vou fazer porque vai a parte da floreira. Então eu vou fazer mais aqui em cima mesmo. E eu achei que tá pouco branco, eu acho que eu vou colocar mais branco aqui também. Só que aí eu vou colocar com o pincel de cabo amarelo, tá? Vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer mais. Olha só como ficou depois de tudo coladinho. Que graça, gente. Olha, super bacana a nossa floreira. Aqui vai depois, né, as florzinhas aqui dentro. Eu acrescentei, tá vendo, ó, um lacinho, ó, de rendinha, sabe? Eu tinha umas flores, eu até dei uma envelhecidinha nela aqui também. Coloquei um coraçãozinho de resina. Aí acrescentei umas bolinhas aqui que eu achei que faltou e botei umas florzinhas. E aí assim, a peça fica a seu critério, né? Aí você pode usar a criatividade aí e fazer várias coisas bem bacanas, bem bonitas, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo, curta aí, né? Dê o seu like, o seu joinha, para que esse vídeo possa chegar em mais pessoas, ok? E aproveitem bem as técnicas que estão aqui, que são técnicas muito legais para você aplicar em várias outras coisas do seu artesanato, tá bom? Um beijo grande e até a próxima!